Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Está começando o Papo de Esporte nessa segunda-feira com as principais notícias do final de semana. Teve Eurocopa, teve Brasileirão e teve também o Brasil vencendo no vôlei. O time masculino, preparando-se para as Olimpíadas, ganhou a Liga das Nações. Era o título que faltava. E não é força de expressão. Com a conquista da Liga das Nações, o Brasil se tornou a primeira seleção a somar títulos em todas as principais competições do vôlei masculino. Agora, a seleção tem troféus de todos os maiores torneios do calendário em sua galeria. No alto da lista, 3 ouros olímpicos e 3 títulos mundiais. O Brasil também soma 3 troféus de Copa do Mundo, 5 conquistas em Copa dos Campeões e 9 vitórias em Ligas Mundiais, competição que deu lugar à Liga das Nações. Nas 2 edições anteriores, em 18 e em 19, a seleção sequer havia subido ao pódio. Terminou em 4º lugar. O maior campeão da história da Liga Mundial agora retoma o topo. O último título havia sido em 2010. E foi com emoção, foi de virada na manhã de ontem, domingo, que o Brasil derrotou a Polônia. Perdeu o primeiro set por 25-22 e depois venceu os 3, 25-23, 25-16 e 25-14. Brasil campeão da Liga das Nações de vôlei masculino. Falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos começaram na manhã também de ontem. E o Flamengo perdeu para o Juventude em um gramado encharcado, depois de uma bola tocada por Mateuzinho que parou na poça. O jogador do time gaúcho chegou e bateu pro gol, fez o único gol da partida e deu 3 pontos para os donos da casa. O Fluminense, com 1 a menos em praticamente toda a segunda etapa, foi atrás do empate e ficou no 1 a 1 com o Corinthians em São Januário. Com os resultados dos 2 cariocas, o Fluminense tem 10 pontos na tabela e o Flamengo, com 2 jogos a menos, soma 9. São 2 derrotas para o rubro-negro em 5 partidas. Daqui a pouco a gente volta para o Brasil para falar sobre Série B, mas agora a gente pega o nosso voo e decola para a Eurocopa. Porque Portugal, atual campeão da Euro, está eliminado. A Bélgica venceu a seleção de Cristiano Ronaldo por 1 a 0 com gol de Thorgan Hazard ainda no primeiro tempo. Finalização que foi a única certa da seleção belga na partida, o suficiente para vencer o jogo. Portugal buscou, tentou de todas as maneiras, mas o time de CR7 não conseguiu o empate e foi impedido de buscar o bicampeonato da Eurocopa, no comando do camisa 7. Ainda na Euro teve também resultado surpreendente nesse final de semana. A República Tcheca eliminou a Holanda, 2 a 0, e a Dinamarca goleou o País de Gales, 4 a 0. Essas seleções se enfrentam na próxima fase. Outro duelo que também está definido é Bélgica e Itália, porque o time italiano venceu na prorrogação a Áustria, 2 a 1. Nessa segunda, 2 grandes jogos, França e Suíça e Croácia e Espanha. E amanhã, talvez o principal jogo dessas oitavas de final da Euro, com Inglaterra e Alemanha. É jogaço! A gente sai rapidamente do futebol para falarmos sobre Fórmula 1. Teve o GP da Estíria neste final de semana e Max Verstappen saiu vencedor de mais uma batalha contra Lewis Hamilton neste domingo. Liderando da primeira à última volta da prova do circuito de Spielberg, casa da RBR, o holandês faturou sua 4ª vitória no atual campeonato, sem grandes ameaças do heptacampeão da Mercedes, que chegou em segundo. Depois de 3 provas difíceis em Mônaco, Azerbaijão e França, e largando em 5º após ser punido, Valtteri Bottas voltou a subir ao pódio em 2021, ocupando a 3ª colocação. Sérgio Pérez, colega de Verstappen na RBR, perdeu tempo com o primeiro pit stop lento na metade da disputa e chegou em 4º lugar, perdendo no fim a volta mais rápida para Hamilton, após um segundo pit stop do britânico. Lando Norris, que partiu da 3ª colocação, ficou em 5º.
A prova contou ainda com a batalha de recuperação da dupla da Ferrari. Carlos Sainz, que não avançou ao Q3 na classificação e largou apenas em 12º, completou a corrida em 6º. Charles Leclerc, que se envolveu em um incidente na primeira volta, caiu de 7º para 18º, mas conseguiu recuperar a sua posição inicial. Semana que vem, de novo, a mesma pista, mas aí no GP da Áustria. Agora sim, chegou a hora de falarmos de Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu a sua segunda seguida na competição. E teve polêmica, hein? Bota polêmica nisso. 2 para o Sampaio Correia, 0 para o Botafogo, com um gol claríssimo para o time carioca, que a arbitragem não viu. A bola entrou, mas tanto o árbitro quanto assistentes mandaram o jogo seguir e deram em seguida um escanteio para o Botafogo. Lance muito estranho e Fogão, prejudicado, acabou também não fazendo um grande jogo e perdeu por 2-0 fora de casa. E o Vasco venceu, jogando na noite de ontem em casa. O Cruz Maltino venceu no finalzinho da partida, 2-1 para cima do Brusque. Amanhã é terça-feira e tem mais Papo de Esporte. Para você um forte abraço e até lá. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tchau!